Olá, meus queridos alunos. Eu já postei aqui no YouTube uma aula sobre estrutura de DNA, outra aula sobre replicação do DNA. Agora chegou a vez da transcrição do DNA. Lá para trás, vamos revisar isso, eu comentei com vocês que o DNA tem duas propriedades básicas. Na condição de molécula hereditária, ele tem duas propriedades básicas. Uma é a capacidade de replicação e a outra é a capacidade de carregar informação. O DNA é uma molécula informacional. Agora, de que maneira o DNA carrega informação? Vamos fazer então uma analogia com a música. Antigamente, tinha aqueles discos grandes de vinil, aquele disco bolachão que a agulha passava. Veja, naqueles discos de vinil de antigamente, o que estava gravado nele era a música em si. Como assim o que estava gravado nele era a música? Isso não é óbvio? Não, veja bem. Como é que você poderia gravar um daqueles discos de vinil com música? Você poderia pegar um disco virgem, digamos assim, e colocar uma agulha. Aí você botava a banda para tocar. Acontece que o som da música causa vibrações no ar. Essa vibração causada pela música que a banda estava tocando fazia a agulha tremer. À medida que a agulha ia tremendo ao ritmo da música, ela ia gravando a música no disco. Você pode gravar um disco de vinil mais ou menos dessa maneira. Você toca a música, a agulha vai tremendo e vai gravando a música no disco. Então, o que está gravado naqueles discos de vinil, nos bolachões, é a música em si. Esse é o sistema analógico. Agora vamos pensar no sistema digital, no CD de música, que toca no CD player. Em um CD de música, o que está gravado não é a música em si. O que está gravado no CD de música é o código binário do computador, uma sequência de zeros e uns. Se o laser bater no CD e não refletir, o aparelho interpreta como sendo zero. Se ele bater no CD e refletir, o aparelho interpreta como sendo 1. Essa sequência de zeros e uns, então, o aparelho decodifica em música. Então, o que está gravado em um CD de música não é a música. É uma sequência de zeros e uns que o aparelho decodifica como música. Você agora está me vendo aí no seu computador. O que está gravado no seu computador não é a minha imagem. É uma sequência de zeros e uns. E aí existe um programa de computador que decodifica isso em som e imagem. O DNA é como um CD. O DNA é como o HD do seu computador. O DNA é um sistema digital. O que está gravado nele não é a coisa em si. É um código. É um código. Eu acho interessante, você já deve ter visto isso em livros didáticos, tinha aquela noção de homúnculo, como se o espermatozoide carregasse um homenzinho dentro dele. Eles achavam que dentro do espermatozoide havia um homenzinho. Essa é imaginar a vida como se fosse um sistema analógico, o espermatozoide já carregando o homenzinho. Na verdade, a vida é um sistema digital. O espermatozoide não carrega um homenzinho. O espermatozoide e o óvulo carregam DNA, que contém um código que, quando decodificado, constrói um homenzinho. Ok? Então, assim como um CD tem uma sequência de zeros e uns, o DNA também tem sua sequência, mas não é de zeros e uns, é de A, T, C e G. A informação no DNA está gravada na sua sequência de A, T, C, G. Se você muda a sequência de bases, você muda a informação que está no DNA. O nosso papel aqui hoje é aprender como a célula usa essa informação. Como é que ela expressa a informação que está no DNA. Vamos dar uma olhada nessa imagem. A expressão da informação genética envolve duas etapas. A primeira é a transcrição. Na transcrição, o DNA é usado como molde para fazer a molécula de RNA. A segunda etapa da expressão gênica é a tradução. Na tradução, o RNA é usado como molde para fazer a proteína. Na aula de hoje, nós vamos ver a transcrição. Depois, em outro momento, nós estudaremos a tradução. Vamos então agora ao processo de transcrição. Veja bem, eu lhe disse que na transcrição, o DNA é usado como molde para fazer a molécula de RNA. Agora entenda bem uma coisa, não é qualquer trecho de DNA que pode ser transcrito em RNA. Isso não é aleatório. Preste bem atenção.
Apenas trechos do DNA, que nós chamamos de genes, podem ser transcritos em RNA. Então, o primeiro passo é a gente dar um conceitozinho de gene. Veja bem, há várias maneiras diferentes de você conceituar gene. Eu lembro que quando eu fiz a minha faculdade, a grande professora Maria Luísa, que foi minha professora de genética molecular, deu umas 12 definições de gene. Até a oitava eu fui feliz, depois foi um horror. Eu vou dar para vocês 2 ou 3 possibilidades de conceituar gene. A primeira, você pode pensar gene assim. Gene é um trecho do DNA que pode ser transcrito em RNA. Tudo bem, você pode pensar gene dessa maneira. Um trecho do DNA que pode ser transcrito em RNA. Uma segunda possibilidade de você definir gene seria um trecho de DNA que codifica uma proteína. Porque veja, como eu falei, que a expressão gênica tem 2 etapas, a transcrição e a tradução. Ao final da tradução, haverá uma proteína. Então, um trecho do DNA que codifica uma proteína. Mas eu já vi uma questão de vestibular que deu como resposta o seguinte: gene é um trecho do DNA que, na maioria das vezes, codifica uma proteína. Por que na maioria das vezes? Veja, porque não existe só um tipo de RNA. Existe o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Basicamente, simplificando, nós temos esses 3 tipos de RNA: mensageiro, ribossômico e transportador. Desses 3, o único que carrega a informação para fazer a proteína é o RNA mensageiro. Então veja bem, se for um gene que ao ser transcrito produz o RNA ribossômico ou o RNA transportador, disso não sai uma proteína. Agora, se for um gene que codifica o RNA do tipo mensageiro, aí sim vai codificar uma proteína. Então você pode dizer que gene é um trecho do DNA que na maioria das vezes codifica uma proteína. Vamos agora olhar o mecanismo de transcrição. Quem faz a transcrição do DNA é uma enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase tem um problema, porque ela só pode transcrever trechos do DNA que sejam genes. Então, como é que ela sabe onde começa o gene? Ela sabe pelo seguinte: sempre antes do gene haverá um trecho do DNA que nós chamamos de promotor. O promotor apresenta uma sequência de bases que a enzima RNA polimerase reconhece. Ela, então, se liga ao promotor e abre a dupla hélice. Aí, então, a enzima RNA polimerase percorre o gene e, à medida que percorre o gene, ela sintetiza a molécula de RNA. Mas como assim sintetiza o RNA? Ela coleta nucleotídeos de RNA que estão soltos e vai unindo uns aos outros, fazendo a molécula de RNA. O importante é você perceber que a sequência de bases do RNA é determinada pela sequência de bases do DNA. Então, se no DNA tiver adenina, o RNA vai ter uracila. Lembre que RNA não tem timina, no lugar da timina é uracila. Se no DNA tiver timina, no RNA a enzima vai colocar adenina. Se for C, vai colocar G. Se for G, vai colocar C. E assim por diante. Então, observe bem. Se você olhar esse processo, você vai ver que ao final, depois de percorrer todo o gene, a enzima RNA polimerase cai fora, o DNA volta a se fechar e a molécula de RNA está pronta. Então, meu filho, pelo amor de Deus, não cometa esse erro que muitos alunos cometem, de dizer que na transcrição o DNA se transforma em RNA. Isso aí não é Pokémon, ninguém se transformou em nada. O DNA foi usado como molde para fazer o RNA. Entendeu? Pessoal, esse foi o mecanismo básico de transcrição. Há muito mais a saber sobre esse assunto. Por isso, assista também a nossa segunda aula sobre transcrição. Um grande abraço.